do estudo baseado na palavra de Deus, que todos nós estamos fadados a cair nesse pecado, estamos expostos a esse pecado, ao pecado do ateísmo. Os irmãos lembram as 3 categorias que o irmão Vinícius trouxe aqui para a gente? Teórico, virtual e prático. Exatamente. E aqui a gente teve essa distinção e entendemos que estamos e muitas vezes caímos no pecado do ateísmo. Nós vamos continuar estudando agora essa parte aqui. Ficou pior ainda do que a outra parte, né? Para os irmãos lerem. Mas vamos lá. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são as investigações afoitas e curiosas dos seus segredos, toda a profanidade, o repúdio a Deus, o amor a si mesmo, o buscar os próprios interesses e todas as outras disposições desequilibradas e exageradas da nossa mente, a vontade ou paixão por outras coisas, defraudando Deus no todo ou em parte, a vã credulidade, a falsa credulidade, a incredulidade, a heresia, a desconfiança, o desespero. Então aqui mais uma parte. Continua, nós vamos estudar na próxima semana. E nós vamos nos ater a essa parte, nos aprofundando nos textos bíblicos, entendendo o que é vã credulidade, o que é incredulidade, o que é falsa credulidade e outros pecados que nós cometemos contra Deus no primeiro mandamento. Então vamos abrir a Bíblia, convidar os irmãos para participarem e a irmã Tayane vai ler Deuteronômio 29, esse texto que nós lemos, inclusive na pregação do irmão Vitor. Vou pedir o irmão Vinícius que leia Hebreus 12:16 e Tiago 1:16, por favor. Se puder abrir os dois. Tito, perdão. Me corrigiu pela cara dele. Opa, eu errei alguma coisa aqui. Pedi ao irmão Vitor que leia Romanos 1:30, que lemos também, né, na pregação passada. Gabriel Martins, por favor, 2 Timóteo 3:2. Irmã Isabela, Filipenses 2:21. Danilo, 1 João 2:15-16. Aline, 1 Samuel 2:29. E Colossenses 3:2-5. Dá para abrir os dois aí? Ok. Então nós vamos detalhar, e baseados na palavra agora, entendemos como caímos nesses pecados todos, como precisamos estar atentos a isso. Deuteronômio 29:29, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Os irmãos lembram que nós lemos esse versículo domingo passado na pregação? E o que o catecismo vai trazer à nossa mente, o que a palavra proíbe é que as investigações afoitas e curiosas dos segredos de Deus são pecado. Ir além daquilo que a Escritura revela a nós é pecado. E muito mais que isso, nós vamos ver a definição dos reados de voz sobre isso. Muito mais que isso, a gente, por motivação, lendo a palavra de Deus, mas com a motivação errada, é pecado. A motivação de apenas conhecer e ficar nesse campo de curiosidade, né? Nós temos que ler com reverência, estudar a Bíblia com reverência, a fim de sermos edificados e glorificados a Deus. Então, por isso que é a quebra do primeiro mandamento. Por favor, Vinícius. Tito 1:16. O tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Hebreus 12:16.
haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Amém. Veja como, principalmente Tito 1,16 está concordando com aquilo que o irmão Vinícius falou semana passada, sobre o ateísmo. No caso aqui, ele leu que as pessoas professam com a boca, mas que vivem uma prática que não concorda com aquilo que professa, né? Provando o ateísmo prático, não é isso? O ateísmo prático em Tito 1,16. E a gente vai ver também sobre a profanidade. Vamos entender o que é isso. Romanos 1,30, por favor. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Isso aí, só esse versículo. Porque o que a gente vai se ater aí é o aborrecido de Deus. Odiar a Deus é pecado. Odiar a Deus, e as pessoas se orgulham disso, as pessoas vivem amando isso. 2 Timóteo 3:2. 3:2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Amém. Veja que na versão ARA vai falar que os homens são egoístas. Na ACF vai trazer a ideia de que os homens amam demais a si mesmos. Não é isso que é o egoísmo? Então, de fato, pecado do descontrolado amor a si mesmo. Por favor, minha irmã, Filipenses 2:21. Isabela, esqueci seu nome. O pecado de buscar imoderadamente o próprio interesse. Filipenses 2, um texto lindo, todo o contexto que vai falar sobre Jesus sendo Deus, ele se fez humilde. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai dele não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O pecado de pôr nossos corações nas coisas criadas e não em Deus. Por favor. Como problema sério aqui, né? Por favor, irmão. Obrigado. Então, 1 João 2, 15 e 16, dois versículos muito conhecidos. Dois versículos muito conhecidos que vai falar sobre o amor a esse mundo, e nós vamos ler também em Colossenses 3:2, que vai falar sobre isso e vai detalhar sobre esse pecado. Colossenses 3:2 e 5. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo de lucro e aparência criada a Cristo. Isso, 1 Samuel 2:29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ninguém se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu que eles os engordaste das melhores coisas as ofertas do meu povo de Israel. O amor ao mundo e às coisas terrenas mais do que a Deus. Esse versículo de 1 Samuel 2:29, ele é maravilhoso, inclusive para a nossa época, onde a família é colocada acima das coisas de Deus. Igrejas, e a gente já viu isso, a gente já leu isso, igrejas que exaltam a família de maneira tal, onde é colocado como o bem mais precioso. Né? Quem já viu isso?
1 Samuel 2,29 está condenando isso. Está nos chamando a amar a Deus acima de todas as coisas. Não os nossos filhos acima de todas as coisas. Não a nossa família acima de todas as coisas. Então a gente tem mais uma lista aqui para a gente poder meditar. 1 João 4, 1. Por favor, Gabriel Falcão. Pedir ao Gabs que leia Atos 26, 9. Aninha, por favor, leia Hebreus 3, 12. E Fernando, por favor, Fernando, leia esses dois versos. Gálatas 5, 20 e Tito 3, 10. Dá para ler aí? Salmo 78, 22. E, Jéssica, por favor, Gênesis 4, 13. Falcão, por favor. Isso, 1 João 4, 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do lá fora. Então, o pecado da vã credulidade. Veja, a partir do versículo que foi lido, nós já conseguimos entender que a vã credulidade está ligado ao discernimento, ou à falta dele, no caso, né? A vã credulidade está ligado à falta de discernimento. E a importância de nós discernirmos o Espírito. Atos 26, 9. Por favor. Na verdade, a mim me pareceu que muitas coisas deveriam praticar contra o nome de Jesus de Nazaré. Veja, quem é esse que está falando? É Paulo. Paulo está sendo enfático em dizer que ele já teve tanta certeza do que ele cria, tanta certeza que ele arrastou cristãos, matou cristãos, mas era uma falsa credulidade. Quantas pessoas que a gente vê que estão dispostas a morrer por sua fé, mas uma fé falsa, né? Foi falado aqui mais cedo sobre seitas, a gente pode lembrar disso. As pessoas estão dispostas a morrer por aquilo que creem, mas infelizmente elas creem falsamente. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12, o contexto é do autor aos Hebreus, ele cita uma boa parte do Salmo 95, onde Deus está condenando o povo e está dizendo, e vai descrevendo sobre o povo que ficou 40 anos no deserto. Por quê? Por causa da incredulidade. Porque não creram e não entraram na terra prometida, com exceção de Caleb e Josué. E aí, o autor ele faz essa exortação, esse alerta, para que a gente também não venha cair no pecado da incredulidade, como o povo no deserto. Gálatas 5:20. E Tito 3:10, por favor. Veja que ambos os versos estão falando sobre facção, né? Como ligar isso à heresia? O pecado da heresia, não é? É muito importante nós entendermos o que a Bíblia ensina, o que é heresia. Nós vamos ler aqui uma definição para que nós não tenhamos dúvida e entendemos que a heresia vai além da falsa doutrina, vai além de crer em falsa doutrina. É fazer facção. Tá? E nós vamos ver. Salmo 78, 22, por favor. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Pecado da desconfiança. Veja, de novo, esse texto de Salmo 78 vai falar do povo no Egito até Davi. Vai dizer que esse povo não creu em Deus.
Deus fazendo sinais, maravilhas no meio deles, livrando-os de toda sorte de males, porém o povo não creu em Deus, desconfiando, sempre desconfiando. É assim que a gente vive, é assim que nós temos que estar atentos a isso, porque facilmente nós desconfiamos daquilo que o Senhor pode fazer no nosso meio. As nossas orações, elas são desconfiadas, a gente pede, mas porque tem que pedir, a gente ora porque tem que orar, sempre com aquele pezinho atrás, esquecendo de quem a gente pede, né? Esquecendo a quem nós pedimos. E Gênesis 4:13, o pecado do desespero. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportar. Aí Caim, desesperado, depois de ter matado seu irmão, e ele diz que não vai poder suportar, quando ele deveria se arrepender e estar pronto a sofrer o castigo. Isso tudo só prova quanto ele não era de Deus. E a gente vai ver isso também, tá bom? Agora, irmãos, nós vamos nos aprofundar com a ajuda dos estudos que temos lido e temos trazido para os irmãos dos Errados Vós, para que nós venhamos a entender alguns desses pecados. E é maravilhoso a gente dividir a pergunta, porque se Deus quiser, e Deus tem permitido que acontecesse isso, nós nunca mais vamos ler o primeiro mandamento do mesmo jeito. Nós nunca mais vamos olhar aquela linha que é o verso 3 de Êxodo 20 da mesma maneira. Nós vimos detalhes daquilo que o Senhor exige, nós vamos ver muito mais detalhes naquilo que o Senhor proíbe, porque o que existe foi um estudo só. O Senhor proíbe vão ser 3. E aí nós vamos vendo cada pecado, e é muito importante que nós façamos essa sondagem no nosso coração, daquilo que nós já vimos e vamos continuar aprofundando aqui. Então veja, o que significa investigações afoitas e curiosas dos seus segredos? Essa declaração pode ser facilmente mal compreendida. Não quer dizer que seja errado investigar os segredos da revelação de Deus, na natureza ou na Escritura. Investigar não é proibido. Proibido é investigar afoita e curiosamente os segredos de Deus. Isto é, a investigação com a atitude errada, afoiteza ou irreverência, ou pelo motivo errado, mas por curiosidade, que pelo desejo de agradar a Deus e beneficiar a humanidade. Quem investiga os segredos de Deus com atitude reverente e motivos certos, saberá sempre que haverá de chegar a um ponto de parada, a partir do qual não poderá ir mais a fundo, pois defronta-se com um mistério desconcertante e impenetrável. O seu alvo será o de colocar os pensamentos de Deus acima dos seus próprios pensamentos. Isto é, de entender aquilo que Deus revelou aos homens para que entendam, e não o de abarcar a Deus com o intelecto humano. Algum irmão quer comentar sobre isso, aquilo que leu aqui? Veja que nós podemos cometer o pecado tanto de investigar aquilo que o Senhor não revelou, quanto de querer responder para alguém com uma pergunta sincera. A pessoa fez uma pergunta sincera ou não, a pessoa fez uma pergunta que é uma armadilha, e você quer responder para mostrar que a sua fé é firme, e aí você busca maneiras de responder uma coisa que não foi revelado a nós. Quando era muito simples você abrir a boca e dizer, eu não sei. Veja como nós precisamos estar constantemente sondando os nossos corações, pensando aquilo que nós vamos falar e aquilo que nós vamos investigar. Se é para o bem de todos, se é para o bem da nossa alma, ou só é por uma curiosidade.
mera curiosidade. Né? Quando a gente entende o primeiro mandamento, aí esclarece algumas coisas pra gente do porquê muitas pessoas se reformaram naquele período que deu o boom da reforma, da doutrina reformada no Brasil, e depois saíram da fé. Todos foram pessoas que saíram por causa de pecado, né? De pecados que a gente diz físicos, assim. Mas na lei intelectual, a pessoa veio e depois ela intelectualmente rejeitou. Porque ela veio por uma investigação afoita. Ela viu a doutrina da eleição, ela viu que aquilo ali tem que ser investigado. É algo que é um exercício mental. Quando ela foi não para a glória de Deus, mas como exercício mental, ela foi além do limite. E ela foi já por motivo pecaminoso, uma doutrina tão difícil, que é envolta em mistério e que tem que ter muita cautela. E as pessoas vieram no passado. Muitas pessoas que vieram em Cristo estão na fé mais. Ela veio. Quantas pessoas que ela estava no contexto não pentecostal, no contexto de igreja que não pensavam, e ela veio, aqui eu vou pensar. Ela pensou demais, sentiu pecaminoso. Perfeito, perfeito. A motivação errada é pecado. Interessante que ele destaca, né, o próprio catecismo, né, que a investigação não é errada, né, é a qualificação, é ser afoito e curioso, né? Exatamente. Porque você leu aí o título, né, fala sobre provar os espíritos, Primeiro João. Provar é um ato de investigar, né? Você está investigando a origem, você está provando de onde que vem essa doutrina que esse espírito está trazendo. Então, o ato de investigar é buscar na escritura e ver os vestígios daquilo que está falando com fundamentos. Agora, o problema é quando se torna afoito. E geralmente não, eu já conheci muita gente que é assim, cara. Que vai entrar na questão, eu até trouxe o exemplo desse cara, né, que ele fala que ele é cristão apocalíptico, né? Tem batista, ele fala que ele é apocalíptico. Aí, é engraçado demais, né? Ele é nessa pegada. Você vai conversar com ele, não tem uma base para conversar da palavra de Deus. Ele está no ocultismo. Ele está naquela zona que não tem revelação. Aí ele fala sobre anjos, né, angiologia, sobre a hierarquia dos demônios. Os caras vivem nesse mundo que não é revelado, né, nesse ocultismo. Aí o cara se diz cristão, mas não tem como você conversar nada sobre a fé cristã, porque ele está no escuro. E o pior, ele acha que ele é cristão. Então, não dá nem para conversar. Conversa com ele é como jogar gelo, dando volta e o cara cai no ocultismo de novo. Pegam versículos bíblicos e corrompem, né? Exato. O que ele pega de verso, não tem não o que o verso está dizendo. Assim, o negócio é tão bizarro que até fora do contexto está fora do contexto, sabe? Até tirando fora do contexto, ele bota no contexto que não tem como poder colocar nem tem contexto no próprio versículo. Eu tenho herege que ainda bota um contexto que faz sentido com o verso, né? Ele não, é um verso que fala de uma coisa e ele fala. Bizarro o negócio. Mas é interessante porque você colocou no começo, porque isso é algo que pode acontecer de forma muito sutil no nosso coração, né? Às vezes a gente está fazendo uma leitura com a intenção certa, mas às vezes uma frase de algum autor pode nos chamar a atenção, a gente tentar se aprofundar naquilo por curiosidade, e não pela motivação de realmente compreender a palavra e aplicá-la, né? Então é realmente algo que a gente precisa ficar constantemente monitorando as nossas intenções e nossos corações, porque é muito fácil de se perder ali, de parar para ler uma interpretação ou um comentário bíblico às vezes, e a gente tenta viajar ali no autor e começa a meio que viajar mais por uma curiosidade para ampliar o nosso conhecimento e não para ampliar a nossa idade. E fica aí. Porque isso aí é muito importante a gente lembrar que ninguém está falando aqui que você não pode se aprofundar na palavra, buscar a origem daquilo que foi dito, buscar outros textos, buscar livros, né? O que a gente está trazendo aqui é a afoiteza e o conhecimento pelo conhecimento. Como o irmão colocou aqui, a ideia de você apenas ter um arraial onde você pode falar de coisas e manter no campo intelectual. Foi o caso de muitas pessoas
que chegaram à fé reformada e, assim como vieram, estão partindo para o romanismo de uma maneira assim que a gente fica surpreso, né? Mas de fato é isso, porque as pessoas sempre tiveram aquela motivação. Quem somos nós para sondar os corações dessas pessoas, né? O que significa profanidade? Profanidade não é o mesmo que blasfêmia, que é tomar o nome de Deus em vão. A blasfêmia é um pecado do falar, ao passo que a profanidade é um pecado do caráter, um pecado da vida como um todo. Profano é quem considera as coisas consagradas e santas como as coisas comuns ou banais. Esaú foi um profano, pois considerou que o seu direito de primogenitura não valia mais do que um prato de comida comum. Os canibais são profanos porque consideram o corpo humano que é inerentemente sagrado, apenas com o valor de comida comum. Aqueles pagãos que rasgam uma Bíblia e usam o papel para fazer cigarros ou limpar sapatos são profanos porque não têm compreensão do quão sagrado é a palavra de Deus e a tratam como se valessem apenas o papel em que é impressa. Aqui eu lembrei de uma das pregações de Romanos 9, foi falado aqui sobre Jacó e Esaú, né, os irmãos lembram, de que, obviamente, Esaú não foi injustiçado por ter ido ao inferno. Ele pecou contra Deus. Ele teve que mereceu. Ele foi profano. A gente estudando aqui, a gente entende. Ele, olha só, ele tinha o direito de receber uma bênção. Ele trocou a bênção do próprio Deus por um prato de comida. A gente pode entender o que é profanidade a partir disso. Como podemos explicar o fato de que o não regenerado realmente odeia a Deus? Tal fato, que não pode ser negado, só pode ser explicado com base nas doutrinas bíblicas do pecado original e da depravação total. O fato de que há mesmo pessoas que se vangloriam de odiarem a Deus mostra a profundidade abissal do mal moral em que a raça humana se afundou com a queda de Adão. O amor a si mesmo é pecado? Isso aí, não é. Estou balançando a cabeça aqui porque eu estou concordando com o Douglas. O amor a si mesmo é pecado? O amor a si mesmo só é pecado se for exagerado. O mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, implica também que amar a si mesmo é um dever. Da mesma maneira que a autopreservação é o instinto básico da nossa natureza, amar a si mesmo não pode ser um pecado, mas deve ser um impulso divinamente implantado na alma humana. Porém, quando amar a si mesmo perde o equilíbrio, de modo que se ama mais a si mesmo do que ao próximo, e especialmente mais do que a Deus, então há desequilíbrio e o amor a si mesmo é, portanto, pecado. O mesmo é verdadeiro no caso de buscar os próprios interesses. Nós lemos aqui Filipenses 2, onde Paulo traz o melhor exemplo de todos, Jesus, que não buscou seus próprios interesses. Nós devemos entender que, quando o mandamento diz nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, nós nos amamos. Então, logo, não é pecado. Né? Qual é a verdadeira natureza do pecado de mundanismo? É uma questão de colocarmos as nossas mentes, vontades ou sentimentos em outras coisas, e não em Deus. É possível ser muito mundano sem jamais fazer concessões às formas comuns de mundanismo, como a dança e a jogatina. Por exemplo, o grande músico que ama a sua arte musical mais do que a Deus é alguém mundano.
o cientista famoso mais absorto em sua pesquisa científica do que em conhecer e honrar a Deus é alguém mundano. Em última instância, nós entendemos que todas as coisas devem ser para a glória de Deus. Uma vez que você faz apenas ou não faz para a glória de Deus, nós caímos no pecado do mundanismo. O que significa vã credulidade? Vamos entender aqui, então, o que é vã credulidade. Isso quer dizer a pronta disposição para acreditar ou aceitar aquilo que, na verdade, não merece crédito nem aceitação, pois lhe faltam as provas da verdade. A palavra comum para isso é simploriedade. O simplório sempre está pronto a crer em tudo o que ouve. Não consegue distinguir entre o que merece ou não ser crido. Na esfera religiosa, o simplório é grandemente influenciado por qualquer pregador que apresente de modo entusiástico e eloquente uma mensagem e conte algumas historinhas interessantes com ilustrações. O ouvinte simplório não pesa as declarações do pregador comparando-as com as escrituras. Ele tão somente as engole sem nenhum pensamento meticuloso ou cuidadoso. Essas pessoas são tremendamente influenciadas pelo último livro ou último artigo que leram. Logo, leiam outro livro ou artigo, mudam os seus pontos de vista de acordo com ele. Elas seguem cada modismo transformador no mundo da religião e falta-lhes discernimento e estabilidade. Aqui a gente pode discorrer o quanto isso, como ele disse aqui, na esfera religiosa está presente. Eu lembrei, lendo isso aqui, de uma história que o Augusto Nicodemos conta, de que uma irmã chegou até ele e, muito empolgada, o elogiou, falou que gosta muito do trabalho dele, acompanha, assiste as pregações, e que ele e o Edir Macedo são um dos melhores pastores que ela tem acompanhado. Ou seja, vã credulidade. A pessoa ela não consegue fazer discernimento daquilo que ouve hoje, amanhã ouve outra coisa e já está concordando, né? Infelizmente, essa é uma das coisas que mais são evidentes na fé cristã no contexto brasileiro, né? As pessoas elas chegam aqui, elas sentam, elas concordam com aquilo que é pregado, que vai contra aquilo que a igreja dela ensina, ela concorda e ela volta para a igreja dela como se nada tivesse acontecido. É muito triste isso, né? O sorriso é de nervoso, porque é muito triste ver como as pessoas elas têm ouvido, algumas ouvem a verdade e não se dobram diante daquilo. Concordam, mas não estão prontos a viver ou praticar diferente, né? Então esse é o pecado da vã credulidade, uma fé vã. É comum, né? Oi? Isso é muito comum, infelizmente. Igual você falou de Podemos, né? O Podemos, ele tem um dom, né? Deus deu a ele de ser muito claro no ensino. Ele é muito claro, ele deixa uma clareza naquilo que ele expõe. E a pessoa não, mesmo com toda a clareza que o Nicodemos entrega, né, no sermão, a pessoa ainda não consegue distinguir. Aí você vê que é o pecado, né? Porque o pecado é disposição do coração, né? Porque as coisas espirituais se serem espiritualmente. E a pessoa está com o coração totalmente carnal. Sentido, ela está sendo agradada pelos seus sentidos, né? O ouvido, ou aquilo que ela está ouvindo, a eloquência, o tom de voz, a música que fica no fundo em algumas igrejas, né? Ou pelos olhos, em ambiente mais escuro, né? Mais atraente, faz ela ficar sentada com a sua atenção. Mas ela não está discernindo espiritualmente, né? Aí a gente consegue. Só isso aí, a credulidade, dá para fazer um estudo só para esse tema, né? Uhum. Porque você consegue trabalhar a ideia de Deus não atuando
a responsabilidade do homem de ter um coração duro em relação àquilo que ouve da palavra de Deus, né? Então, aqueles dois caminhos, né? A responsabilidade humana e a soberania de Deus na questão da vulnerabilidade. E isso é comum, né? E às vezes não é nem a pessoa que senta, ouve e vai embora, mas às vezes são pessoas que fazem parte da comunidade. Estão conosco todos os domingos. O Sproul fala isso quando ele vai comentar o Romanos 9, né? Tem pessoas na minha igreja, ele falou, se fizer uma pesquisa, 80, 90% das pessoas que estão na minha igreja, ouvindo sobre a salvação somente pela fé em Cristo, ouvindo que somente a eleição é incondicional, que não há espaço para obras. Se eu fizer uma pesquisa aqui secreta, muitos vão trazer méritos para a sua santificação e justificação. Ou seja, só existe um caminho. O caminho é somente pela fé em Cristo. Somente pela fé. Não há espaço para obras. Mas na minha igreja e em muitas comunidades, as pessoas estão achando ainda que estão sendo salvas ou estão sendo santificadas por suas obras. E esse caminho não leva a Cristo. Se não leva a Cristo, não leva a Deus. As pessoas estão certas de que elas estão ouvindo todo domingo a pregação e dizendo amém, mas não estão discernindo. É justamente isso. Às vezes tem uma coisa mais, a pessoa ouviu, foi para a igreja, não mudou. Mas às vezes está junto conosco todo domingo, durante anos. Verdade. Mas no coração está achando que vai ser salvo pelas obras. Por mais que não confesse isso com a boca, né? Verdade. A pessoa ela está aqui perseverando de maneira externa. Isso é muito triste. Isso é mais difícil ainda, né? Porque são pessoas que a gente não desconfia, né? Que estão, infelizmente, caindo nesse pecado constantemente. Eu sempre associei, né, vulnerabilidade, mas ao sentido, como você está destacando aqui, mas ao sentido da pessoa, vamos colocar assim, ignorante. O simplório no sentido comum do termo. Uma pessoa que não é habituada à leitura, uma pessoa que não é habituada a ouvir discursos, uma pessoa que, né, mas a forma como ele coloca ali envolve até quem tem capacidade intelectual, e outro aquele que não tem capacidade intelectual. Aí eu até me lembrei na época em que a gente discutiu, né, entre a gente, né, acho que a gente não tem igreja, né, sobre o livro da monergismo, de uma viagem de dieta, uma dieta. Era praticamente o cara queria ensinar que o veganismo era certo, o caminho. era o caminho de santificação, mais ou menos isso. E aí, foi até isso que o Márcio conversou sobre isso, e ele estava falando assim, e um ponto era, cara, mas saiu da monergismo. A monergismo é uma editora reformada. Mas a grande questão é, a gente muitas vezes quer pegar um pregador, ou uma editora, ou um jornal, qualquer coisa, e colocar a nossa credibilidade, não na verdade, mas nessas figuras. Para quê? Para que a gente não precise fazer um pensamento muito meticuloso. Para que a gente não precise ficar se esmerando sempre. Você até falou, acho que no domingo passado, do seu devocional, foi você? Do devocional semana passada. Foi. Sobre a questão de um culto, por exemplo. Quem está pregando, não importa quem sobe ou quem está dando estudo, pode cair. Tudo que é falado no culto tinha que ser assim. O que está sendo pregado dentro da igreja presbiteriana do culto. Se o irmão cair, que está no culto, todos vão cair. Isso é uma penalidade. O que eu tiro a minha mente, não, eu cheguei na congregação, tudo que é ensinado na congregação é verdade. Ensinou na congregação, é palavra de Deus. Que assim seja, é nossa oração. Mas a gente tem que ter sempre o Espírito. Gabriel leu e isso destacou. Cara, aquele está de preparar para que não caia. Quantas pessoas já caíram, quantos pregadores já caíram, quantos apologetas já caíram. Caio Fábio daquele 90 anos de pregador. Quem é hoje? Então você vai elegir uma figura e tudo que aquela figura fala é de Deus, tudo que aquela figura fala é verdade, é por credulidade. Ainda que essa figura fale de maneira que é boa aos ouvidos, né? Exatamente. É perigoso. Isso mostra que é muito mais questão de coração, como o irmão Vinícius colocou, né? Precisamos estar atentos a isso.
que é falsa credulidade. A expressão falsa credulidade quer dizer ilusão religiosa, isto é, uma fé firme e confiante em uma coisa falsa ou errada. Paulo pensava estar fazendo a vontade de Deus ao perseguir os crentes. Isso foi falsa credulidade da parte dele. Como a gente já falou aqui, ele está descrevendo aqui o que Paulo fez, e aí ele confessou isso que o irmão Gabs leu em Atos 26, provando de que, de fato, há pessoas que elas estão dispostas a morrer por aquilo que creem, porém, infelizmente, é falso. Porque a incredulidade é um pecado terrível. A incredulidade é um terrível pecado porque somos salvos pela fé. Por ser oposto da fé, ela anula a possibilidade da salvação da pessoa enquanto permanecer na incredulidade. Mesmo o melhor dos crentes tem algum grau de incredulidade. Somente quando a pessoa é dominada pela incredulidade é que a salvação está fora de questão. Essa condição a Bíblia descreve como tendo um perverso coração de incredulidade. Veja, aqui não é uma questão de ganhar a salvação, perder a salvação, ganhar a salvação, perder a salvação. O que está trazendo aqui, obviamente, é que o que é essencial para a salvação? A fé. E o oposto disso é a incredulidade. Para que nós entendamos o quanto é terrível o nosso pecado. Porque, veja, a gente falou aqui sobre vã credulidade, falsa credulidade, e agora a gente está falando sobre incredulidade. E a gente pode chegar a esse ponto, dizer que eu não estou, ou não caí nesse pecado da falsa credulidade, ou mesmo da vã credulidade, porque, de fato, estou me esmerando na palavra, tenho uma igreja bíblica, mas da incredulidade. E aqui a gente está tratando como um pecado terrível. Todos nós temos caído. Todos nós temos caído nesse pecado da incredulidade. Outros mais e alguns outros menos. Mas a verdade é essa. É olhar para o nosso tempo que nós dedicamos a Deus em oração. É olhar como nós oramos e quando nós oramos. Oramos não tendo certeza a quem nós estamos recorrendo. É achar que a reunião de oração não tem muita importância assim. Nem no domingo é. Tudo isso nos leva a esse pecado. E aqui está tratando como um pecado terrível. Como vimos, é duvidar de Deus. De fato, se afastar da comunhão, mesmo que por um breve período. O que significa heresia? Na Bíblia, a palavra heresia significa fazer propaganda de doutrina falsa. Então lembrem disso, irmãos. Fazer propaganda de doutrina falsa. Por exemplo, pela formação de uma seita ou facção. Lembra que a gente leu nos 2 versos sobre facção na igreja para ensinar e propagar doutrinas falsas, contrárias ao que Deus revelou em sua palavra. Em seu uso moderno, o termo heresia veio a significar falsas doutrinas, especialmente crer e defender doutrinas que são antagônicas às verdades essenciais do cristianismo. Embora a heresia, no sentido moderno, seja certamente pecado, na Bíblia ela ainda porta a ideia de formar um partido ou facção para levar a cabo a propagação de doutrinas falsas. Veja que o que a gente pode definir está ali na primeira linha. O que é heresia? O que significa heresia? Fazer propaganda de doutrina falsa. Ou seja, a pessoa ela não acha suficiente ela crer naquilo que é errado. Ela quer divulgar aos outros.
Ela quer repartir ou partir o corpo de Cristo, a ponto de rachar a igreja. Ah, o pastor está ensinando desse jeito, mas não é assim que a Bíblia diz. Ou seja, ela está pronta para destruir a igreja, causar facção. Isso está incluso no pecado da heresia. E o último, que significam desconfiança e desespero. Esses dois termos relacionam-se mutuamente. Desespero é simplesmente desconfiança total. Desconfiança significa duvidar